capítulo 1. Nós estaremos lendo o verso 3 até o verso 5. Abra sua Bíblia nesta epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3 até o verso 5. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez. Vamos ler esse texto para a nossa edificação. Amém. O tema é esperança viva. Esperança viva. Verso 3 até o 5, todos juntos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Oremos. Pai querido, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que a Tua palavra possa tocar profundamente em nossas vidas, que o Senhor esteja reavivando a nossa fé, ó Deus, despertando os nossos corações para melhor Te servir e que possamos ter uma esperança viva além desta vida, Senhor. Que o Senhor esteja tocando em cada coração, que aquele que entrou aqui frio possa sair daqui aquecido, ó Deus, pelas verdades do Evangelho, que aquele que entrou aqui perdido possa sair daqui salvo por Cristo Jesus, que aquele que entrou aqui, ó Deus, na escuridão, possa sair daqui na luz e cheio de esperança em Cristo Jesus, agora e sempre. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Todos nós temos esperança de uma família melhor. Quem é que não quer ter uma família melhor? Um casamento melhor? Uma esperança de uma sociedade mais justa, de um governo mais justo, de uma sociedade que possa desfrutar da paz, de uma sociedade sem guerra, como as guerras que estão acontecendo nesse exato momento na Ucrânia, guerra agora de Israel contra o Irã, e agora até mesmo os Estados Unidos entrou também nesta guerra. E nós podemos ver quantos conflitos existentes na nossa sociedade. Nós queremos uma igreja mais saudável, uma igreja mais pura, uma igreja avivada, uma igreja transformada, um mundo mais pacífico, onde os conflitos possam deixar de existir. Mas a realidade, meus irmãos, nem sempre corresponde a essas aspirações que nós temos. Muitos vivem com esperanças que não passam de sonhos ou utopias. Esperar um mundo sem aflições é uma utopia. O próprio Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo na igreja, na família ou na sociedade, a perfeição é inalcançável neste mundo caído. Nós vivemos num mundo quebrado pelo pecado. No entanto, há um tipo de esperança que vai além desta vida, além deste mundo caído, que não se desfaz com as frustrações à nossa volta. Uma esperança viva, fundamentada na misericórdia, regeneração e ressurreição de Cristo. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que a esperança cristã é uma esperança viva. E por quê? Porque é sustentada pela misericórdia de Deus, realizada por meio do novo nascimento e garantida pela a ressurreição de Cristo. O nosso Cristo ressuscitou, vencendo a morte. E Ele vive. Dessa forma, vamos entender porque a nossa esperança não está morta e nem perdida, mas viva, mesmo diante da morte, mesmo diante dos conflitos, mesmo diante do mundo quebrado. Esperança viva além da vida, graças à misericórdia de Deus. Pedro chega a dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. E Pedro, ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus, foi um discípulo de Jesus, e ele estava ali no mar da Galileia pescando juntamente com o seu irmão André. Eles eram
pescadores profissionais, e Jesus chega a dizer para ele: vinde após mim, eu vos farei pescadores de almas. Pedro foi chamado para ser apóstolo, um pescador de almas para Cristo. E Pedro se tornou então um líder reconhecido entre os discípulos de Jesus. Ele estava entre os discípulos mais íntimos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Ele estava ali com Jesus no Monte da Transfiguração, estava Pedro, Tiago e João. Ele estava ali também no Monte do Getsêmani, Pedro, Tiago e João. Eles eram os discípulos mais próximos de Jesus. No entanto, Pedro não era perfeito, pois muitas vezes tropeçou, muitas vezes falava sem pensar, mostrando-se impulsivo e impetuoso. E durante o julgamento de Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Negou que o conhecia. Aquele que andou com Jesus durante 3 anos, agora, diante do julgamento de Jesus, o nega 3 vezes. E por causa desse erro, ele chorou amargamente. Quando o galo cantou, a Bíblia diz que ele se arrependeu e chorou amargamente. No entanto, meus irmãos, a misericórdia de Deus o assistiu. Pedro caiu, mas o Senhor não desistiu dele. Jesus não desistiu do seu discípulo, apesar de suas fraquezas. A Bíblia diz que Jesus o restaurou ao colégio apostólico, fazendo 3 perguntas. Ou melhor, a mesma pergunta 3 vezes. Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, então apacenta os meus cordeirinhos. E Jesus perguntou pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro estava entristecido porque Jesus o perguntou pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. O que é isso, meus irmãos? É a misericórdia de Deus que não desiste de nós. Muitas vezes erramos, queremos mais olhar para trás do que para frente, mais desistir do que persistir. No entanto, nós perseveramos porque a misericórdia de Deus não desiste de nós. Como disse Max Lucado, o amor de Deus não depende do seu amor por Ele. A abundância de seu amor não aumenta o amor dele. A falta de seu amor não aumenta o amor dele. A falta de seu amor não diminui o amor dele. A nossa bondade não acentua o amor dele, nem a nossa fraqueza o dilui. O amor de Deus, meus irmãos, é sempre o mesmo amor que jamais acaba, que não sofre variação, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por isso o profeta Jeremias, mesmo ante o sofrimento do povo que estava no cativeiro, durante 70 anos, e ele chega a dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele chega a dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É a misericórdia de Deus, meus irmãos. Nós temos uma esperança viva além da vida, por causa da misericórdia de Deus que não desiste de nós. Quantas vezes você quis desistir, mas o Senhor não desistiu de você, por causa da sua misericórdia. Quantas vezes você tropeçou na sua caminhada cristã, mas Deus não desistiu de você. Mas em segundo lugar, meus irmãos, esperança viva além da vida, pelo milagre da regeneração. Veja o que diz o texto: nos regenerou para uma viva esperança. Vamos ver isso comigo? Nos regenerou para uma viva esperança. O que é regeneração? É um novo nascimento, é a nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A regeneração é uma transformação que nos tira da morte para a vida, da velha vida para a nova natureza. Pedro foi um exemplo vivo dessa transformação. Quando Pedro declarou que Jesus era o Cristo, ele ouviu de Jesus: bem-aventurado é Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Não foi carne e sangue que o revelou, mas o Pai. Pedro fala de uma esperança viva oposta à falsa esperança do mundo. A esperança é viva, meus irmãos, porque nasce de um coração novo, vivificado, transformado, regenerado, pela ação soberana do Espírito Santo.
Segundo John Piper, a regeneração é a raiz da esperança. Sem o novo nascimento, não há nova esperança. É a ação de Deus do nosso coração. E a regeneração é 100% obra de Deus. É Deus que nos regenerou pelo poder do Espírito Santo. A nossa esperança é viva além da vida, porque nós estamos vivos pelo poder do Espírito Santo. Esperança viva além da vida, meus irmãos, não por causa da nossa religião, mas por causa do novo nascimento. Jesus chega a dizer, e ele disse para Nicodemos, quando Nicodemos foi ter com ele à noite, falando assim, mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E o Senhor Jesus então olhou para ele e disse, olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele chega a dizer, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? E o Senhor Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito Santo. É a nova vida. Nós temos uma viva esperança por causa da regeneração, da nova vida que o Senhor soprou na nossa vida, pela ação soberana do Espírito Santo. Esperança viva além da vida, por causa da misericórdia de Deus. Esperança viva além da vida, por causa da regeneração. E esperança viva além da vida, no encontro com o Cristo vivo. O texto diz, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A morte de Jesus, meus irmãos, significou a morte para os seus discípulos, significou a morte de suas esperanças. Mas, de fato, Cristo ressuscitou no terceiro dia, Ele está vivo. E não foi a fé que criou o fato, mas foi o fato que criou a fé. O túmulo está vazio, Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Porque Ele vive, nós também viveremos. O túmulo vazio é o maior argumento da fé cristã. Se a gente for olhar para as religiões fundadas por muitos, Buda não ressuscitou, Confúcio não ressuscitou, Allan Kardec não ressuscitou, mas o nosso Cristo está vivo. O nosso Cristo vive, o túmulo está vazio. Pedro também fala de uma herança incorruptível, guardada no céu, diferente das riquezas deste mundo. E o mais maravilhoso, que Deus nos guarda para essa herança. Os eleitos de Deus, os remidos pelo sangue de Jesus, os santificados pelo Espírito Santo, os regenerados para uma viva esperança, têm uma promessa de uma herança gloriosa. O texto mostra para nós que é uma herança incomparável. O texto diz para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Veja que Pedro usa aqui 3 adjetivos para mostrar o valor dessa herança. Uma herança incorruptível, uma herança que não pode ser destruída nem pelo tempo e nem pelo pecado, uma herança incorruptível. Nós temos uma herança sem mácula, uma herança sem imperfeições e sem mancha moral, e uma herança imarcessível, ou quer dizer, uma herança que não murcha, que não perde o valor, que não se desgasta. Pense numa herança terrena. Casas deterioram. Quantas vezes você já reformou a sua casa? Moedas desvalorizam. Nós já vivemos aqui vários planos do governo para conter a inflação. E agora a nossa moeda está também perdendo seu valor por causa da carestia. Bens se acabam. Mas a nossa herança em Cristo, meus irmãos, é uma herança incorruptível, sem mancha e que jamais perde o seu valor. Uma herança reservada para nós nos céus. Deus mesmo é quem guarda essa herança. A palavra reservada aqui indica que é algo que já está preparado e garantido. Por isso o nosso futuro está garantido. A nossa esperança é viva e o nosso futuro está garantido.
Uma herança protegida pelo próprio Deus, pelo poder de Deus. O verso 5 diz assim, vai aparecer na tela aí? Coloque o verso 5 todos juntos. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Não só a herança está guardada, mas nós também estamos guardados. Você persevera até o final, porque o Senhor não desistiu de você. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você também é guardado pelo poder de Deus. Deus nos protege, meus irmãos, como um Pai amoroso, até que alcancemos plenamente a salvação final. Por essa razão, o nosso futuro está garantido. Ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. Nós estamos na mão de Deus. Nem o diabo pode tirar das mãos de Deus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nem as guerras, as intempéries, as vicissitudes da vida, as tempestades podem nos tirar das mãos de Deus, porque a Bíblia diz que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem o pecado pode tirar das mãos de Deus, sabe por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu para te salvar, e você é um pecador que carece da graça de Jesus, e Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, traspassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós somos justificados, meus irmãos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Por esta razão, o nosso futuro está garantido. Acredite que o melhor ainda está por vir na volta de Jesus. Acredite que o melhor ainda está por vir. Depois de uma noite vem um novo dia, depois do inverno vem a primavera, depois da tempestade vem o sol, depois do pecado vem o perdão, depois da derrota vem uma outra oportunidade, e depois da cruz, a coroa. Louvado seja Deus, a coroa da vida. Concluindo, meus irmãos, a nossa esperança vai além desta vida, porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Você foi salvo pela misericórdia de Deus. Não porque Deus viu que você era bom. É porque Ele resolveu te amar e te amar com amor eterno. A nossa esperança vai além desta vida por causa da regeneração, pelo Espírito que nos deu nova vida. Nós temos um novo coração, é porque Deus soprou o seu Santo Espírito sobre nós e nos deu nova vida e nos regenerou. A nossa esperança vai além da vida por causa da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus garantiu o nosso futuro. A ressurreição de Jesus é garantia na nossa ressurreição. Como viveremos, meus irmãos? Olhando para trás com gratidão pela misericórdia recebida. Agradeça a Deus por sua salvação. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui. Você está aqui não por seu mérito, mas porque Deus não desistiu de você. Como viveremos vivendo hoje como alguém regenerado? Abandone os velhos hábitos, as velhas manias, os vícios, os ídolos. Você é uma nova criatura, você foi feito novo, então ande em novidade de vida, ande como crente, na sua família, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, ande como crente, seja servo de Deus, seja um homem consagrado a Deus, seja uma mulher consagrada a Deus, seja uma pessoa dedicada ao Senhor, ande em novidade de vida, para a glória de Deus. Como viveremos? Enfrentando o futuro com ousadia, não tenha medo por causa das guerras, das tempestades, das lutas, enfrente tudo com a graça de Deus, não tema a morte, não tema o amanhã. Cristo venceu o túmulo e garante a sua eternidade.
e garante a sua vitória. Nele nós temos uma esperança além desta vida, e a ressurreição dele é a garantia da nossa ressurreição, que a morte não tem a última palavra. Conviveremos compartilhando essa esperança viva, meus irmãos. Existem muitas pessoas ao nosso redor desesperadas, pessoas com o coração dilacerado, pessoas feridas, machucadas, pessoas aflitas, pessoas vivendo na escuridão. Vamos compartilhar essa esperança que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos o melhor remédio. O melhor remédio não está na farmácia, o melhor remédio está com a igreja, porque nós temos Jesus. E nós devemos compartilhar esta mensagem de esperança. Não existe salvação fora de Cristo, nós conhecemos Jesus. Seja um mensageiro da esperança que não morre, de uma esperança imorredora, imortal, de uma esperança eterna. Compartilhe a sua fé com outras pessoas, fale de Cristo para outras vidas, para que elas possam nascer de novo e conhecer Jesus, uma esperança além desta vida. Que nós possamos tomar algumas decisões na nossa vida. Você tem vivido com esperança ou sem esperança? Você tem vivido com a esperança viva ou com a esperança morta? Renova o seu compromisso hoje com Jesus, de viver com o coração cheio de esperança. Deixe a esperança viva transformar a sua mente e o seu coração. Muitas vezes nós somos dominados durante a semana pelos noticiários que saem nas mídias sociais, também na televisão. Nós devemos encher o nosso coração da esperança viva, que transforma o nosso viver, que transforma a nossa família, que transforma os nossos corações. Você tem compartilhado essa esperança? Ou tem guardado essa esperança só para você mesmo? Não guarde para si o que pode dar vida a outras pessoas. Seja luz, seja sal onde Deus te plantou. Onde Deus te plantou, floresça para a glória de Deus. Onde Deus te colocou, seja um instrumento da graça de Deus para compartilhar a fé que Deus colocou no seu coração. Uma esperança além da vida. Uma esperança além da vida, na misericórdia de Deus, uma esperança além desta vida, por causa do novo nascimento, uma esperança além da vida, porque o nosso Cristo vive, louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos colocar em pé e vamos